Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde com a Ortomolecular. E hoje nós vamos falar sobre um tema super polêmico que é jejum intermitente. Aqui você vai ver como um planejamento, algo bem executado, que vai fazer com que você previne e trate qualquer tipo de doença em qualquer idade, sem medicamento, inclui o jejum, mas tem que ser muito bem planejado. Porque se você fizer aí, qualquer coisa, a coisa vai te dar ruim. Eu sou André Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e eu formo terapeutas na área de terapia natural e ortomolecular. E eu já utilizo esse planejamento de jejum intermitente dentro de um tratamento global. A gente não sai fazendo assim de qualquer maneira, para qualquer pessoa, em qualquer caso. Claro que a gente tem que saber como personalizar um tratamento, e isso que o terapeuta ortomolecular e natural faz. Então, o jejum, como é que se descobriu que ele é um super aliado, uma ferramenta incrível para cuidar da saúde das pessoas, evitar doenças e tratar doenças que a pessoa já pode ter adquirido pela vida. Foram feitos vários estudos com jejum. O jejum, o que é o jejum, André? O jejum é quando você não está alimentado. Então, nós fazemos jejum todos os dias. Quando você não está comendo, você está na situação de jejum, sem o alimento. E aí, conforme o tempo vai passando, as reservas daquele alimento que está ali, entregando energia para você imediata, elas vão baixando. Essas reservas baixando, vem o que? A fome, que aí você vai e se alimenta novamente. Quando isso acontece no nosso organismo, ele fica sempre trabalhando naquele ritmo, naquele relógio de ganho alimento, ganho energia através dos alimentos e só através dos alimentos eu começo a fabricar a gasolina para as minhas células, a glicose, que é o que o cérebro e todas as células preferem, mais fácil deles trabalharem, certo? Mas quando eu deixo de entregar aquele alimento para o meu corpo, ele começa a ir buscar essa energia onde tem armazenamento, onde temos as reservas. E aí começa a tirar energia de onde está parada a gordura, geralmente, tá? Claro que quando a gente entra num estado de jejum sem ter um planejamento, sem ter uma orientação correta, você pode também estar perdendo massa magra, que é o nosso músculo, que a gente não quer perder, não, pelo amor de Deus. A gente precisa para tudo. A gente pode estar perdendo esse músculo, a gente pode estar perdendo também a nossa massa óssea. Isso não é nada interessante, por isso, cuidado com o que você adquire de conhecimento de profissionais que estão dizendo que você pode fazer de qualquer maneira e de qualquer jeito. Não é assim que funciona. A gente tem que personalizar, sim, qualquer tipo de ferramenta que você vai utilizar dentro de uma terapia. As pessoas são diferentes, costumes diferentes, o organismo pode estar diferente, o organismo pode ter já alguma doença, né? Mas, voltando à minha explicação, quando a gente está nesse estado de jejum, começa a ser retirado então a energia de onde tem acúmulo. E o que acontece se a Andrea começa a ir embora as gorduras indesejáveis? Não só as externas, aqui estão também atrapalhando a sua circulação, o seu fluxo sanguíneo, o que está dentro das suas artérias. Então, uau, é interessante isso. Sem medicamento, lembra que eu falei lá na frente? Qualquer tipo de problema, tratar e prevenir em qualquer idade e sem medicamento. Isso, gente, é uma ferramenta da própria natureza, o próprio organismo trabalha desse jeito. Enquanto eu tô aqui falando com você, a minha barriga tá uau, porque eu tô pertinho do horário do almoço. Como eu não vou entregar nenhum alimento agora que eu tô aqui falando com vocês, o que vai acontecer? Ele vai começar, meu organismo, a buscar energia para me entregar energia aqui na minha cachola, no meu cérebro, porque o meu cérebro ele precisa continuar aqui no processo que a gente está agora. Eu estou explicando algo, estou dando uma aula. E aí o que acontece? O cérebro, ele ama
Quando chega para ele uma gasolina, quando chega para ele um alimento que está proveniente de gorduras. O cérebro, todos os neurônios, eles precisam de gordura, é a proteção desse cérebro. E começa a chegar para ele um alimento que é proveniente de gordura. É quebrada a gordura no nosso organismo, isso vai virar energia, isso vai alimentar o nosso cérebro e o nosso cérebro começa então a produzir muito melhor do que quando a gente produz só com açúcar sem cessar. Não estou dizendo aqui que você tem que entrar completamente numa dieta sem nenhum tipo de carboidrato, sem nenhum açúcar. Não, o nosso organismo ele precisa se movimentar, ele precisa fazer vários tipos de enzimas diferentes todos os dias. Ele precisa desse impacto, ele não pode fazer a mesma coisa todos os dias. Se coloca no lugar no seu organismo. Imagine que você tem que todos os dias comer a mesma coisa, todos os dias fazer a mesma coisa, em todos os horários iguais, você vê as mesmas caras, tudo igual, cheiros, tudo igual. Isso vai te deixar animado? Isso vai te deixar entusiasmado? Isso vai fazer com que você pegue um desafio e você vai lá e você atualiza todo o seu conhecimento, você pega esse desafio e você descobre novas formas de fazer aquilo que você já estava fazendo, estava dando certo, mas pode ainda melhorar mais. É isso que o nosso corpo ele precisa desse desafio. Então o jejum é algo natural para o ser humano. Quando a gente, lá no início da nossa evolução, como era? A gente tinha geladeira, a gente tinha fogão, a gente tinha mercadinho para ir lá buscar? Não, a gente tinha que sair, andar, correr atrás, subir numa árvore, ir buscar água não sei onde, trazer peso. E isso fazia com que você já se desintoxicasse antes de se alimentar. E aí, quando isso acontece, células mortas vão embora. Células que não são funcionais, que elas nasceram de forma anormal dentro do nosso organismo, também absorvido, também vai embora. Afinal, gente, todos os dias morrem células. Para onde vai isso? Vai para o nosso próprio sistema. A apoptose acontece e vira alimento para o nosso próprio corpo. Isso que acontece assim da maneira mais simples que eu posso estar aqui mostrando para vocês. Isso acontece todos os dias, o tempo inteiro. A gente só não está regulado nisso. A gente desregulou isso porque a gente tem alimentos à vontade o tempo inteiro. As conservas dos alimentos, levar pacote para lá, levar pacote para cá. Essa coisa massiva de que todo ser humano tem que comer de tantas em tantas horas. Gente, estudos feitos com pessoas mostram que cada um tem uma reação diferente frente a as culturas e frente às aplicações alimentares que cada pessoa tem, o horário que ela vai utilizar, quanto tempo que ela fica sem. No mínimo, e aqui eu já posso começar a dar a minha primeira dica para você sobre jejum, uma dica importantíssima. Se você consegue passar 12 horas, eu tô falando 12 porque eu tenho uma amiga carioca que eu acho muito fofinha, ela sempre fala isso pra mim, eu falo 12, ela fala 12 horas sem alimentação nenhuma. Isso é o mínimo que você pode fazer, você não tá fazendo nada, isso não é jejum, isso é o mínimo. Aí depois dessas 12 horas é que a brincadeira começa a funcionar. Então, se você está fazendo um jejum sem orientação nenhuma e você está fazendo todos os dias aquela mesma quantidade de horas sem alimento, você também está fazendo completamente errado. O seu corpo vai acostumar também. Sabe aquela história que todo mundo fala? Eu cheguei num peso, eu cheguei numa vitalidade, mas aí aquilo estacionou, ficou num patamar, é claro, entedia o seu corpo, ele não tem novos desafios, ele não tem mais como ele começar a trabalhar, a pensar de uma maneira diferente, a produzir novas enzimas para trabalhar com os novos materiais que tem ali. Todo dia a mesma coisa, entedia, fica chato, não dá o mesmo resultado que dava lá no começo, satura.
Então, acontece a mesma coisa dentro do nosso corpo. O que aconteceria na tua vida, se você acha chato na tua vida, no teu corpo é a mesma coisa. A gente não pode oferecer a mesma coisa. E eu já falei em outros conteúdos, uma das principais causas de alergia, de inflamação no corpo é o mesmo, é a monodieta, é a mesma dieta sempre, 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 todos os dias. Eu acabei de ter agora a conversa com uma moça que está trabalhando aqui em casa hoje, né? Ela vem, ela cuida das plantas, das flores para mim, da horta, e ela pediu um remédio, que ela estava passando mal do estômago, né? Aí eu perguntei para ela o que ela tinha e tal, porque é só se a pessoa quer, né? A gente não vai ficar dando várias alternativas para a pessoa se ela quer o remédio, ela não quer, ela não tá me perguntando outra coisa, eu só perguntei para ela se ela estava acostumada com aquele medicamento e tal, ok? Aí ela falou assim, poxa, eu comi tão tranquilo hoje de manhã, eu não comi nenhuma besteira, eu comi pão de forma, leite de vaca, café, açúcar e margarina. Isso já, a minha cabeça vai bum. Aí não dá, né, gente? Aí não dá, não dá. Ó, é assim, querida, se você tivesse comido um ovo, se você tivesse comido um prato de arroz e feijão, se você tivesse comido milho cozido, polenta, mandioca, cará, inhame, qualquer coisa que você tivesse comido ia ser bem melhor que esse tipo de alimentação que você comeu agora. Eu tô falando meio baixinho porque ela tá por aqui. É chato, né, a gente ficar falando assim, mas veja, isso é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é tomar café da manhã, leite, café, pão, manteiga, açúcar. Isso é uma cultura muito ruim. Isso é uma cultura que faz com que você fique monodieta o tempo inteiro, comendo a mesma coisa, vai causar alergia. Às vezes você nem nasceu com alergia a glúten, você nem nasceu com alergia à lactose, mas você causa essas intolerâncias porque você exagera no consumo. Então, quando a gente começa a entender que o nosso organismo precisa de novos alimentos, de novos hábitos, de desafios, você começa a de verdade entender por que chama jejum intermitente. Não é jejum igual todos os dias, é um jejum intermitente. Cada dia é feito de uma maneira. Andréia, então, isso que eu vejo de informação aí, de receita pronta, de como deve ser feito, isso eu posso utilizar? Gente, não. Você precisa ter algo personalizado para você. Porque veja, os estudos começaram com pessoas que faziam quimioterapia. Foram um grande grupo de pessoas que estavam com uma doença, um tumor, estava já diagnosticado com câncer, que precisava fazer esse tratamento super invasivo. Essas pessoas, elas passavam muito mal depois, né, das aplicações. Ficava tudo diferente, o gosto das comidas ficava enjoado, a pessoa, ela acabava tendo anemia, a pessoa fica desnutrida, né? Então tem um envelhecimento, né, muito mais rápido que as outras pessoas. Essas pessoas começaram a ser testadas fazendo jejum um tempão antes da quimioterapia e um tempo depois. E aí foi constatado que essas pessoas tinham muito mais resultado que as outras que não tiveram feito. Não é muito mais resultado de perda de peso, de ficar bonitão, é isso também, mas a quimioterapia fazia melhor efeito. E a recuperação depois da quimio também era mais rápida. E essas pessoas tiveram muito mais alcance em curar aquela doença que elas estavam apresentando do que as pessoas que não praticaram o jejum. E aí começou a se fazer esse tipo de estudo em pessoas que tinham outras doenças, diabetes, colesterol alto, as doenças crônicas, hipertensão. E todas as pessoas que seguiram um programa, e aí o que aconteceu? Um programa de jejum, o que é um programa de jejum? Você tem um programa de baixar as calorias, isso também é considerado jejum, é um jejum calórico, então vou diminuir muito as calorias do dia da pessoa, mas ela tinha aquele horário correto, aqueles alimentos que ela tinha que comer corretamente naqueles horários, é um jejum calórico. Aí você tinha as pessoas que faziam o jejum
que passavam todos os dias um tempo inteiro ali sem alimentação, voltava a se alimentar normalmente, comia o que era normal, né? Não tinha muito controle do que as pessoas comiam. Então tinham essas pessoas que tinham esse jejum de ficar horas sem comer, né? É mais restrito. Tinha as pessoas que tinham o dia inteiro, comia normal num dia e no outro dia ficava o dia inteiro de jejum, também é considerado um jejum intermitente, mas não é esse, né, que a gente trabalha dentro da terapia ortomolecular. E o jejum intermitente, que é dessa maneira que a gente trabalha, que é todos os dias um horário diferente para se alimentar, nunca feito igual todos os dias. Ok, essas pessoas que foram estudadas, foi mostrado o quê? Que quem tinha melhores exames depois dos estudos, quem estava com peso regularizado após os estudos, quem tinha remissão de doenças após os estudos, eram o grupo maior, né? O que mais tinha, todos tiveram resultado, mas o que mais tinha resultado é quem tinha esse jejum considerado jejum intermitente. Agora você imagina isso que a gente está falando aqui aliado a uma ótima alimentação. Então, além de você estar colocando o seu exercício, além de você estar colocando o seu corpo para fazer exercícios diferentes, uma nova academia de corpo mesmo, para ele entender que ele precisa reagir de maneiras diferentes todos os dias, ele precisa estar lá alerta, né? Além de você estimular assim o seu metabolismo, naturalmente, sem remédio, o que é que vai acontecer quando você for se alimentar? Você vai colocar o alimento que vai de verdade trabalhar contra o envelhecimento, aumentar a musculatura, fazer com que seus hormônios se regulem novamente. Gente, eu tô falando aqui de algo completo, fora, a mais que o jejum, mais uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação que seja indicada para a fase de vida que você está, indicado para os problemas que você já apresenta ou os problemas hereditários. Isso é a terapia ortomolecular. Isso não é qualquer coisa, por isso que a gente fala terapia natural ortomolecular, ela integra várias técnicas em uma só. Andréia, só o jejum salva? Ajuda muito, mas você precisa ter outras técnicas, outros olhares para aquele caso, para aquela situação, para você ter os resultados incríveis que a ortomolecular faz. O que a ortomolecular faz? Ela faz a correção das moléculas. Se eu estou com uma molécula mais envelhecida, eu vou conseguir corrigir esta molécula para ela rejuvenescer novamente. Por isso que é tão conhecida a ortomolecular como rejuvenescedora. Se a pessoa ela vem atrás de rejuvenescimento, de emagrecer, né, de a pele ficar melhor, o cabelo, ela vai ter esse resultado. Mas o que aconteceu dentro do seu organismo para que isso apareça do lado de fora é a grande mágica, é a coisa incrível. Então isso aconteceu, por exemplo, com uma paciente, a Valéria, que ela veio com muitos calores, já com problemas de menopausa, o intestino muito lento, insônia, indisposição, falta de libido. Ela já veio com todos esses sintomas. E aí nós começamos a fazer o tratamento ortomolecular com ela. E quando eu comentei com ela qual seria o passo a passo desse tratamento, ela disse que uma coisa que ela nunca faria, que ela não tem condições, o corpo dela nunca aceitou foi ficar horas sem comer, o jejum. Então, a gente apenas mostra como vai ser um planejamento de tratamento, mas deixa a pessoa, você não discute com a pessoa. Porque quando você faz várias técnicas, que é desintoxicação, a dieta correta para aquela pessoa, a alimentação correta para aquela pessoa, quando você chega num patamar, você pode já incluir o jejum intermitente, que a pessoa vai se sentir muito bem, ela não vai ter nenhum tipo de consequência, ela não vai ficar mal, ela não vai desmaiar, ela não vai perder energia, nada disso. Ela até fala como é que isso aconteceu, não era desse jeito. O organismo, ele adora desafios, então para ela não foi diferente. Ela perdeu peso, ela consegue fazer exercício
em jejum, que era uma coisa que ela imaginava que nunca ia fazer na vida, o intestino melhora, o sono melhora, então as coisas vão melhorando, vão modulando na vida da pessoa. A mesma coisa aconteceu com uma outra paciente também, que ela teve que tirar o útero, ela não faz reposição hormonal, não toma nenhum remédio, nada sintético, e foi incluído, além da toda a terapia, mais o jejum intermitente. E isso para ela foi incrível, porque é uma pessoa que ela viaja muito, ela vive dirigindo por aí no carro e ela se achava super errada porque ela não comia toda hora. Então ela ficava tentando alternativas para não ficar tanto tempo sem comer, e a gente consegue enquadrar dentro do sistema de vida da pessoa, dos horários da pessoa, dos compromissos, aquele jejum que pode ser feito durante o dia, pode ser feito incluindo à noite, depende das características do dia a dia dessa pessoa. Por isso que eu digo que tem que ser muito personalizado. E aí também, outra coisa que eu vejo acontecer, assim, que como aconteceu com essas minhas duas pacientes, de achar que não vai conseguir porque passa mal. Quando eu fico o dia em jejum para fazer um exame, eu fico aquele dia inteiro perdido. O que acontece com as pessoas com o armazenamento de gordura que todo mundo tem, né? Tem glicogênio armazenado também lá no seu fígado, que é já meio mais rápido, mais fácil de fazer glicose. Ninguém não tem isso, a não ser uma pessoa totalmente desnutrida, uma pessoa que está totalmente sem nenhum tipo de reserva, mas isso é muito raro. Por que as pessoas passam tão mal assim? Porque o corpo não está acostumado a fazer essa busca. Ele passa 24 horas alimentado, ele não sabe como fazer, ele demora para começar a fazer. Isso chama metabolismo lento, ele demora para ter a reação, porque essa reação tá lá, mofada, parada, sem estímulo nenhum. Então fica boba na hora, o que é para fazer, sabe? Então é estímulo para o seu metabolismo, para você fazer hormônios que você não faz geralmente se você está alimentada. Qual hormônio que é esse, Andréia? Tem hormônio que é mobilizador de gordura. Esse hormônio vai lá e ele só tira a energia da gordura. E isso é muito benéfico para o seu organismo, porque depois dos 25 anos você começa a ter um acúmulo de gordura onde não deveria, que é entre os órgãos. Não é só externo, é entre os órgãos, dentro das veias, das artérias. Isso não é nada interessante, isso é risco cardíaco. Você começa a ficar com aquele abdômen. Por que a gente fica com o abdômen maior? Porque a gordura, além de estar em volta de você, essa gordura também está dentro dos seus órgãos, em torno dos seus órgãos. E o que acontece? Acontece que quando eu começo a apertar, imagina que você mora numa casa tenha um quarto só e que você mora com 5 pessoas e essas pessoas todas têm que dormir naquele mesmo quarto, o quarto tem 2 por 2, como é que fica para você estudar, ler, como é que fica para você respirar, como é que você vai fazer as coisinhas, mas é muito sacrifício. Você não consegue ser pleno no que você está fazendo. A mesma coisa o seu órgão, tá tudo apertado de gordura, infiltrado de gordura. A célula não tem como ela respirar, ela se movimentar, ela criar o que ela tem que criar. Você vai deixando o seu metabolismo cada vez mais lento e coloca a culpa na idade, coloca a culpa na hereditariedade, coloca a culpa na vitamina que tomou quando tinha 5 anos de idade. Gente, você pode mudar agora, você pode mexer com isso agora, você pode fazer com que seu organismo reaja agora. Exatamente isso, você pode sim modular e é sem remédio, é sem medicamento. Não é incrível? É assim que funciona a terapia ortomolecular. E eu espero que eu tenha plantado aí uma sementinha em você, para você ter curiosidade de você saber como o seu corpo funciona. A partir do momento que você desvendar como o seu corpo funciona, você começar a modular ele, você vê os resultados, você vai ter a chave de você fazer isso também com as outras pessoas e fazer isso também com quem precisar. Se você quiser trabalhar com isso, você atender. Você consegue se imaginar? Consegue se imaginar ali, ouvindo a pessoa com todas as reclamações dela, com tudo aquilo que ela está sofrendo, e você montar para ela um programa personalizado que vai incluir
esse jejum intermitente, que vai incluir outras ferramentas, essa pessoa ter todos os resultados que ela nunca teve na vida dela. É assim que a gente trabalha, é assim que eu trabalho com os meus clientes, é assim que os meus alunos, mais centenas de alunos, trabalham com os clientes deles e vê ali o resultado como nunca a pessoa teve antes, porque a pessoa não fica com patamar, ela tem desafios para o corpo dela todos os dias. Mostrei aqui para você qual que é o segredo de um bom tratamento, de um tratamento personalizado, que inclui o jejum intermitente. Falei aqui para você então como o jejum é importante, como ele foi estudado, quais os resultados. É só você procurar artigos sobre jejum intermitente, doenças crônicas, jejum intermitente, câncer, e você vai ver ali como funciona, e funciona muito bem. Você imagina então você já começar a incluir isso na sua vida para prevenir daquelas células que estão sendo feitas ali de maneira incorreta, essas células começarem a ser digeridas pelo nosso próprio corpo, virar energia. Não é incrível isso? Você pode fazer essa modulação. Então, aqui é onde você vê como você saber, você ter uma boa informação, você ter a informação correta, você pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas. E tem mais uma dica aqui para você. Se você quiser saber mais sobre jejum intermitente, quiser experimentar, nunca caia na história de fazer igual outra pessoa está fazendo. Não caia nessa. Agora, já posso falar alguma coisa que é bem geral para vocês? Quebra de jejum, toda quebra de jejum, ela tem que envolver proteínas, não pode ser só carboidratos. Você pode tomar um shake proteico, você pode comer um ovo, você pode comer tofu, você pode, comer uma cumbuca de feijão. Sempre quebre com proteínas. Pode ter um pouquinho de carboidrato junto, pode, porque senão você entrega muito rapidamente glicose para o seu corpo e aí ele começa a ficar viciado. Esse é o grande problema. Sabe aquela pessoa que tem hipoglicemia, diminui muito o açúcar dela, muito rapidamente ela começa a passar mal, tremer e dá taquicardia, a pessoa fica mal mesmo. Aí qual que é a saída dela? O que o pessoal fala para fazer? Os bons profissionais falam para a pessoa fazer? Tenha sempre uma balinha, um açúcar perto de você. Mais vício ainda, a mesma coisa que você tentar tirar o vício de cocaína de uma pessoa dando outra droga no lugar. Então a gente vai, aí você está passando mal, usa mais um pouquinho, vai lá. Sabe aquele meme que tem assim, o demoninho falando assim, vai lá, xinga mais, vai lá, bota mais fogo na fogueira. É exatamente isso. Pega aquilo que está te fazendo super mal, usa mais um pouquinho, porque passa aquela abstinência. Então existe aí uma falta de controle, de organização, falta de método para tratar de uma pessoa que tem hipoglicemia, ou seja, ela tem um vício no açúcar. O açúcar ele entra de uma maneira muito rápida no organismo, faz aquela subida de glicose e não se mantém, baixo. Por isso que a gente precisa ter alimentos de baixo índice glicêmico ou proteínas que vão entregar energia para você, mas fracionado por um longo período. Então, por isso que você não pode parar parar o seu jejum, terminar o seu jejum e colocar alimentos de alto valor glicêmico, açúcar, carboidratos refinados, porque você vai estar fazendo pior ainda, está viciando o seu corpo até aquela carga rápida e você não vai se sentir bem depois. Exatamente ao contrário do que todo mundo fala para tu. Passou mal, vai lá e come um negócio, bota um sal, bota um açúcar na boca, né? É só você colocar um pouquinho mais de droga na vida da pessoa. Então, era sobre isso que eu gostaria aqui de entregar para vocês, essas dicas de jejum intermitente. E eu aguardo vocês aí, mas nos próximos conteúdos a gente vai falar sempre sobre boas informações que não vai levar você a ter nenhum tipo de consequência na sua saúde a curto, médio e longo prazo. A gente está aqui para cuidar da sua saúde, para você aprender a cuidar da sua saúde, você ser independente, poder cuidar ainda da saúde dos outros. Vamos fazer esse grande ciclo aí de bem-estar e de qualidade de vida para todo mundo.
Essa é a minha missão, esse é o meu sonho. E eu te aguardo no próximo conteúdo. Até mais!